Vamos embora. Hoje a onça começou a beber água na reunião dos BRICS e Putin já botou pau em cima da mesa. Então tá aí. Tá até aqui, peraí. Deixa eu ver se eu passo para o Christian aqui. Já passei para o Christian. Só passei isso aqui. Vamos embora. Putin revela planos do BRICS e cobra ação de Dilma Rousseff. Vladimir Putin cobrou agilidade do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco do BRICS, a qual Dilma Rousseff ocupa a posição de presidente desde março de 2023. Eu quero dizer para vocês que essa presidência é rotativa, pertence agora ao Brasil. Só que a Dilma ali não apita nada. Quem apita ali é a China, em primeiro plano, e depois a Rússia. É quem botou dinheiro. Inclusive, ele cobra posição e investimento do Brasil. Tá? Segundo consta, o Lula não foi porque quem manda aqui no Brasil ainda é Victoria Nuland. Ela seria responsável. E como eu falei, ela não manda. Aqui quem manda nesses BRICS é a China e a Rússia. A Dilma está lá como parte do rodízio. Lula agora é confirmado pelo Ocidente que ele é um agente de entrega e confirmado pelos BRICS como um parceiro inconfiável. O Brasil, que infelizmente levanta o rabo para o Ocidente, que está quebrado, não tem nada para oferecer para a gente. Tá? O Brasil faz isso enquanto se abastece de grana no Oriente. Mas vai começar a se dar mal. De cara, provavelmente, não é uma previsão, é uma análise, porque eu não faço previsão, eu não sou mãe de Ná, eu não tenho bola de cristal, mas o Brasil pode tomar uma caroçada nos fertilizantes. País que não é parceiro não precisa de tratamento especial. O ano que vem, quando os países da Europa enfiarem com vontade, com areia, no agronegócio brasileiro, a China e a Rússia, que têm o poder de veto, podem simplesmente pular fora e entregar o Brasil às traças. Aí teremos a grande vitória de Lula, entrando dobrado dentro da gente. Mas agora vai entrar dentro do empresário brasileiro. Sabe por quê? Porque no nosso já entrou há muito tempo. Já entrou faz tempo. O Lula realmente vai ser o grande vencedor de não ter ido à reunião dos BRICS. Vai se dar bem. Ano que vem a agenda verde come solta no Brasil. Vão fazer com que os agricultores brasileiros vão fazer aqui o que fizeram lá na Holanda. Vão quebrar metade da produção nacional, porque eles não precisam de produção brasileira. Eles precisam tomar conta de tudo aqui, do que é barato. E, afinal, quando apertar o nó, o que um agricultor brasileiro vai fazer? Aquele que enche os bolsos com o dinheiro da China, mas sonha com qualquer coisa. Eles vão morar em Miami, vão vender tudo em dólar, vão morar em Miami, que é o sonho deles. Aí sabe o que acontece? Daqui a 3 gerações, os netos do agronegócio brasileiro vão estar lá lavando privada nos Estados Unidos, tomando conta de cachorro. A história vai ser aquela que você escuta em qualquer cidade do interior. Como é que você escuta na cidade do interior? É a coisa mais normal. As pessoas pobres falando dos bons tempos que o avô, o bisavô, era dono daquela sesmaria. E eles eram todos ricos. E hoje todos estão capinando pé de laranja, cortando cana, limpando pé de café. Eu quero dizer para vocês uma coisa que você ouve aqui e eu sempre repito. O Brasil, nós trabalhadores, já faliu. Faliu para o povo desde 2012. E agora vai chegar a parcela do agronegócio, que é o único que restou no Brasil, que a indústria foi para o saco há muito tempo, com a ajuda do Lula e tudo. Negócio de vento em popa no Brasil é site de aposta, corretor de Bitcoin, narcotráfico, ou então você arruma um jeito de roubar dinheiro público com empresa de fachada. É isso. Esse é o nosso século da vergonha, não tem para onde sair. Agora, se as pessoas querem ver isso como uma grande vitória do Lula, fique à vontade, que realmente é uma vitória. Eu já falei para todo mundo e repito, os sionistas têm um humor negro de rir da cara daqueles que eles pisam. É comum eles criarem factoides e uma série de falsas notícias apenas para poderem rir da desgraça alheia. Eles têm um prazer de ver como acreditamos em tudo que eles falam. E como a gente se e continua lacaio. Isso está escrito também, não tem para onde correr. Você vê pelas que aparecem aqui. O Ocidente não tem salvação mais. O Brasil é que não tem salvação diante do Ocidente. Na América Latina, pode botar, só vão resistir os resilientes.
que hoje são vistos como países mal administrados, como países miseráveis, países comunistas, países com ditadura, como é o caso da Venezuela, que passou da produção de 3,5 milhões de barris por dia para 400 mil barris, graças aos embargos econômicos do Ocidente, 970 sanções, congelamento de todos os seus bens e roubo do seu ouro. Mesmo assim, os caras resistiram. Não tenha dúvida que eles vão começar a colher os frutos de ter encarado essa gangue lá atrás. E que lá dentro não manda mais nada. E se chegarem lá, vai ter que ser no balcão. E hoje, o que provavelmente os BRICS vão cobrar do Brasil é mais depósitos, não apenas conversa fiada. Provavelmente vão ser implacáveis com o Lula. Lembre-se você, para quem não tem memória, que há 2 anos atrás o Brasil foi salvo pela Rússia. O agronegócio brasileiro continuou se chamando agronegócio graças à capacidade de veto da Rússia e da China, comunista, comedor de criancinha. Mas ele continuou indo para Miami com dinheiro vindo do Oriente. Poucos empresários foram espertos de entender a situação e se abraçar com a China e a Rússia. A maioria preferiu continuar correndo atrás do Pato Donald. Afinal, se existe um lugar bonito, é Miami. Se existe um lugar charmoso, é a Disneyland. E para não dizer que não falei de flores, mostrando a sua verve, a sua índole de escorpião, após aparecer com um bombril, não comparecer à cúpula dos BRICS, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou ao seu time de articulação internacional. Sabe o que é o time de articulação internacional? Meia dúzia de fiscais, de agentes americanos da CIA para o Brasil, que ele inventou cargo para todos eles ali, que o Brasil deverá se posicionar contra o ingresso da Venezuela nos BRICS. Ele afirmou isso para o G1, para a Globo, que é o porta-voz dele. Recentemente, durante as eleições presidenciais venezuelanas ocorridas em julho, o governo brasileiro entendeu que Caracas descumpriu acordos internacionais que o próprio presidente Nicolás Maduro havia assinado com o intermédio do Brasil, como os acordos de Barbados. Tem que botar a barba de molho. O Lula é aquele cara que teve 45% dos votos na minha cidade e o candidato a prefeito dele teve 6%. Isso como presidente. O Brasil foi fiador ao lado de outras nações desse pacto, e desde que Lula se recusou a reconhecer a vitória de Maduro, tanto o presidente brasileiro como sua chancelaria, aqueles 2 lixos, foram alvo de crítica por parte do líder venezuelano, porque estão ali para se vender. Tá? O recado foi dado, e vai ser dado ainda mais para Lula e para Dilma, porque eles sabem muito bem quem são os dois. A única coisa que os BRICS não achavam é que eles iriam tão longe. Não seriam capazes de se expor ao ponto, por exemplo, do Lula tentar barrar a entrada da Venezuela nos BRICS. Por quê? Porque todo mundo sabe que a Venezuela, agora mais uma aulinha de graça para você aí, tá? De graça porque tem que conhecer, porque se não conhecer a óleo não sabe disso. A Venezuela é o sonho de consumo dos Estados Unidos. Está do outro lado, dá para chupar na mangueirinha. Eles precisam, porque o sonho do óleo do fracking, se quem não sabe o que é fracking, depois eu conto. Quem não souber, depois disso aqui, está indo embora. Eu conheço bem dessa área e sei que além de altamente poluente, degradador do solo, essa técnica é um voo de galinha, é um respirador para um paciente com insuficiência respiratória crônica. Você precisa efetivamente de reserva de verdade e não ficar arrancando petróleo de formação siri com a técnica do fracking. A economia dos Estados Unidos tropeça, está difícil empurrar o dólar falso nos outros. A produção de petróleo diminui e vai diminuir mais ainda. Não tem como repor, porque as reservas são baixas, o petrodólar acabou, o controle sobre nações produtoras acabou, que a Rússia e a China simplesmente tomaram conta de tudo. E no final de contas, voilá, está sobrando para a América Latina. O Brasil produz bastante petróleo, mas é necessário que passe a consumir bem menos para ele se apoderar também do nosso petróleo. Portanto, quanto mais crise aqui, melhor. Quanto mais miséria aqui, melhor. Quanto mais fome aqui, melhor. Quanto menos indústria aqui, melhor. Quanto menos agronegócio aqui, melhor. Vai sobrar mais petróleo para eles. Que o projeto de meter as garras na Venezuela se torna um sonho cada vez mais distante, quase virando um pesadelo. Por isso, eles triplicaram as apostas no Brasil, tomando conta da situação da oposição e da terceira via, além de um desembarque total no judiciário, vide a Lava Jato. A má notícia
para muitas pessoas que o Brasil não engana mais ninguém. Putin perde a paciência, dá soco na mesa e cobra depósitos do Brasil e atitudes da agenda do agente da CIA, que por hora ocupa a presidência dos BRICS, sem nem saber como funciona um banco.